Eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que o site falso da campanha de Lula sobre checagem de notícias seja retirado do ar. A decisão foi proferida pela ministra da Corte, Maria Cláudia Buchianeri, e atinge a página verdadenarede.com.br, que foi criada pela campanha do ex-presidente. Segundo a equipe do candidato petista, o site teria como objetivo rebater notícias falsas. Entretanto, em seu despacho, a magistrada do TSE ressalta que há existência de ilegalidades no uso do domínio, ao induzir o usuário a acreditar que a página seria uma agência independente de checagem. A juíza destaca também que o site é um ambiente oficial de campanha eleitoral do político. Além da decisão determinando a retirada da página do ar, a ministra definiu a remoção dos canais do Telegram e do WhatsApp que divulgavam conteúdos relacionados ao Verdade na Rede. Caso a decisão não seja cumprida, será imposta uma multa diária de R$10 mil. O despacho da juíza aconteceu dentro de uma representação apresentada pela campanha de Jair Bolsonaro, apontando que o site faz uma propaganda contra o atual presidente. Além de retirar do ar o Verdade na Rede, o TSE também derrubou o site bolsonaro.com.br, que fazia críticas e sátiras ao chefe do Executivo Nacional. O endereço foi usado anteriormente pelo governo, que acabou perdendo esse domínio. É isso, então vamos falar desta questão que é bem importante, porque as agências de checagem são, ou deveriam ser, ferramentas não só do eleitor, como do cidadão comum, de saber se uma notícia é falsa ou não. Mas a verdade é que muitas delas falham, a ponto de as pessoas admitirem até aqui que um político tem a própria agência de checagem. Quando a gente fala aqui, e eu e a Escola falamos bastante sobre essa questão do que é verdade, de quem define o que é verdade, é por isso que tem que ficar em alerta. Prefira sempre as emissoras tradicionais, os veículos tradicionais. Eu sei que tem gente que não gosta, que tem críticas ao editorial de muitos veículos, mas ainda aqui é a informação com mais qualidade que a gente tenta repassar. Agora você pega essas agências aí que ninguém sabe de onde veio, como uma do próprio candidato, ele está dizendo lá que é verdade o que interessa a ele, né? Não necessariamente o que é de fato a realidade. Quer um exemplo? Eu vi poucas agências, de fato, essas famosas aí, todas essas famosas aí, analisar se o Lula foi absolvido ou não, porque ele está mentindo. O Lula está mentindo, ele não foi absolvido. Isso é bem importante. Ele usou o termo, inclusive, inocentado. Eu vi a TV Globo fazer um desserviço, por exemplo, quando o Bonner abre a entrevista com o Lula e fala: o senhor não deve mais nada à justiça. Isso não é verdade. O que aconteceu é o seguinte: os processos foram anulados porque o judiciário, depois de deixar o processo correr por vários anos, lá em Brasília entendeu o seguinte, julgou em Curitiba, tinha que julgar em outra cidade. Isso que aconteceu. E o processo, inclusive, não foi extinto, Escola. Ele foi anulado no que diz respeito às decisões tomadas da cidade equivocada, que não poderia ser Curitiba, segundo o novo entendimento do STF. Mas ele teria que voltar à instância inicial correta e tramitar de novo. Aí, é claro, em alguns casos o Lula foi beneficiado pela prescrição, em outros... A prescrição é quando o Estado perde o poder de punir. Em outros, teve outras construções jurídicas que não deixaram os processos seguirem, mas não dever mais nada para a justiça não é uma verdade. O triplex ele foi condenado, né? Exato. E não foi condenado pelo Moro, Escola. É importante falar isso, porque o PT tenta jogar... Não, porque o Moro era o juiz parcial. Mas depois do Moro subiu a Porto Alegre. Aí 3 desembargadores, entre eles o Gebran Neto, que era o relator do caso, julgaram e condenaram. Então, já estamos em 4 juízes. Depois disso, subiu a Brasília, no STJ, 5 juízes, entre eles o Félix Fischer, que é aqui do Paraná, era o relator do caso. Então, nós estamos falando em 9 juízes. Todos foram parciais, em tese. Porque não pode ser só um, né? Porque foram confirmadas. Porto Alegre, inclusive, aumentou a pena. Mas, enfim, aí eu só quero dizer aqui que as agências de checagem precisam calibrar melhor, né? Elas não podem ter linhas editoriais, Escola. Uma coisa é o veículo. A Jovem Pan tem lado aqui, ao lado da audiência, vocês conhecem, tem linha editorial clara, o Grupo RIC tem linha editorial, a TV Globo tem linha editorial, a Folha de São Paulo tem linha editorial, e tá tudo certo, cada um vai consumir informação de onde quiser. Agora, quando você se propõe a ser uma agência de checagem, aí você não pode ter lado. Aí é a verdade, aí é com base no que aconteceu de fato. Então, essa confusão na cabeça das pessoas
trazida ainda com mais força quando uma agência de checagem de um candidato se coloca aí como algo neutro, né? Não pode ser, se defende o candidato não é neutro. Mas enfim, vamos em frente, escola. Eu acredito o seguinte, a gente tá aprendendo a lidar com esse universo de comunicação, tá? Eu acho que ainda a gente vai aos pouquinhos entender, né, o que é confiável, o que não é, não espalhar fake news, tá tudo muito novo. A sociedade tem que evoluir bastante nesse sentido.